Pai amantíssimo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente, para que pudéssemos estudar um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Aproveitemos a oportunidade de estarmos aqui para deixar todos os nossos problemas do lado de fora e sintonizarmos com esse ambiente de paz, de luz, para podermos ter a oportunidade de recebermos as bênçãos do que é necessário para cada um de nós. Enquanto ouvirmos a palestra da noite, a espiritualidade amiga estará trabalhando ao nosso lado. E para isso é necessário que estejamos em sintonia, que o nosso pensamento esteja harmonizado com o ambiente e com a espiritualidade aqui presente. Agradecemos a essa oportunidade de aprender, porque aquilo que aprendemos podemos colocar no nosso dia a dia, em nossa vida, em nossa existência. Pedimos, Senhor, que esteja conosco e agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. O título é Mudança. Veja bem, aqui Emmanuel pega um trechinho do Evangelho, do Novo Testamento, e faz o comentário. Mas, na verdade, ele pega só uma frase, que eu tenho aqui o texto todo da parte que Emmanuel é Jesus a caminho de Jerusalém. Então aqui está escrito assim, olha: primeira viagem a Jerusalém. Repulsa da parte dos samaritanos. Repulsa. Quando se aproximavam os dias do seu passamento, da sua partida, encarou Jesus resolutamente a sua ida a Jerusalém e despachou mensageiros adiante de si. Partiram e chegaram a uma povoação dos samaritanos, a fim de lhe preparar pousada. Então, ia na frente um mensageiros e fazia uma espécie de reserva, né? Que hoje a gente faz pela internet, telefone. Mas ia um mensageiro lá dizer, olha, o Jesus e os discípulos vão precisar de acomodação, né? A esta notícia observaram os discípulos Tiago e João. Aí, assim, os samaritanos, a fim de lhe preparar a pousada. Mas não o receberam. Então, o pessoal lá da pousada não o receberam, porque ia rumo a Jerusalém. Então, pelos fatos deles estarem se dirigindo a Jerusalém, eles, samaritanos, que não eram judeus, não aceitava a mensagem, né? A esta notícia observaram os discípulos, Tiago e João. Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu para devorá-los? Veja como os discípulos estavam bem distantes da missão de Jesus, né? Já que eles nos rejeitaram, então manda um castigo aí para eles, que caia um raio na cabeça deles, né? E destrói esse povo maldito. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os, chamou a atenção dos discípulos, né? E foram em demanda de outra povoação. Aparentemente,
fica sem sentido, a gente fica pensando assim, e daí, qual é o problema? Não vejo nada de interessante nisso, foram rejeitados, mas por que eles estavam na direção de Jerusalém? E aqui diz também que eles reconheceram que ele ia com um traje que não era adequado para outra região. Então eles identificaram-no pelo traje. Então diz aqui o Emmanuel, né? Ele, comentando, ele fala a respeito do preconceito, das crenças, como hoje também, né? O cara chega lá e fala assim, eu sou espírita, mas aqui nós estamos, né? E tem essas barreiras, infelizmente ainda tem. Quando a pessoa sabe que é de uma certa religião, ele poderá dizer assim, mas tem um problema, né? Ele é judeu. Mas tem um problema, ele é testemunha de Jeová. Quer dizer, as pessoas são discriminadas. E é aí que ele fala a respeito disso, né? Que eles reconheceram o traje das pessoas, né? Então, quando chegaram lá na pousada, o Jesus e os discípulos, eles disseram, não, aqui não. Não queremos vocês aqui. Vocês estão indo para Jerusalém, né? Pois é. Então negaram-se a recebê-los. Identificaram-no pelo aspecto, pelo jeito, pela roupa, pela forma como estava. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecesse hospedagem, acolhimento e até alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? A discriminação ainda continua. Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. Porque quando fala aqui que eles iam para Jerusalém, é um símbolo. Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados, discutidores, lhes cerrem as portas do coração. Então, não interessa determinadas amizades com pessoas que não são da religião. Eu mesmo assisti a um exemplo desse muito marcante. Quando eu era criança no interior, existia poucos templos que não eram católicos, né? Só tinha duas igrejas na cidade, duas igrejas católicas. E havia mais ou menos uns templos evangélicos, protestantes evangélicos. Que há uma diferença entre protestantes e evangélicos. Os evangélicos são pentecostais, são depois. Ao passo que protestantes são aqueles que seguem Lutero, que discordou da igreja, porque ele era padre também, né? Lutero era padre, mas ele não concordava com as indulgências, que as pessoas pagassem e ficavam livres de todos os pecados, mediante pagamento. Então eles não concordaram. E Lutero liderou esse movimento protestando. Daí ficou a palavra protestantes, né? Os protestantes. Mais tarde é que surgiu esse movimento pentecostal, que são os chamados evangélicos. São diferentes. Então, aquelas igrejas antigas, né? Presbiteriana, e várias outras, que são consideradas
que não são consideradas evangélicas. Então veja só, que a lição de Emmanuel fala a respeito que o preconceito ainda nos nossos dias ocorre, né? Não é somente com relação à religião, mas de um modo geral, a gente sabe que havia discriminação de raça, de situação financeira, econômico-financeira, como nos dias de hoje. Às vezes a pessoa está assim. Eu vou dar um exemplo. Isso acontece com quase todos nós, infelizmente. Isso aconteceu comigo e eu me arrependo até hoje. Chegou uma pessoa que queria falar comigo, lá na portaria, na recepção. Eu falei, olha, agora estou aqui com uma pessoa, veja o que é, veja quem é. Aí ela perguntou, não, eu quero falar com o senhor Miguel. Sim, mas o senhor é de onde? Não, eu conheço ele já há algum tempo. Sim, mas o senhor veio... o senhor quer alguma informação, alguma... Não, eu preciso falar com ele. E ela olhou pelo aspecto dele, pela roupa dele, pelo jeito dele, e viu que era uma pessoa mal vestida, estava numa situação de pobreza, né? Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, a pessoa que está aqui, eu tenho a impressão que é um pedinte, viu? Eu acho que ele veio pedir alguma coisa. Eu falei, então fala o seguinte, fala para ele esperar aí, que eu vou conversar com ele depois. E fiquei ali conversando tal, com a pessoa que estava ali comigo, demorou bastante. E o homem foi embora. Aí eu fiquei pensando, né? Se fosse, por exemplo, olha, o chefe do gabinete do governador está aí, veio fazer uma visita à creche. Pelo amor de Deus, gente, dá licença. Pessoal, vamos receber a autoridade aí. Parava tudo. Se dissesse assim, olha, é o doutor fulano de tal, assim, uma pessoa conhecida, popular, deputado, sei lá o que for, a gente já levanta e dá prioridade. É uma coisa que a gente faz automaticamente. Agora, se é um mendigo que vem pedir, espera aí, espera. E acaba até esquecendo que ele está lá esperando, né? Eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, isso é um preconceito. Porque se fosse o prefeito de Santo André que estivesse lá, o deputado fulano, o capitão fulano, o general fulano, eu ia correndo, né? Para receber a autoridade da pessoa importante. Isso é uma forma de discriminação também. É uma forma de preconceito. A gente não está preparado para ser humilde, para reconhecer o trabalho de Jesus. Daí então, como diz aqui, identificou pelos trajes, pela forma, pela aparência. E as aparências enganam. Em muitos lugares, é o que está acontecendo hoje, com relação às pessoas de cor. Nem falamos negras, falamos de cor. Mas que cor? Eu me lembro que o meu filho tinha uns 4, 5 anos e ele falou sobre uma criança, que era da escola, e falou assim, ó, todo mundo fala que ele é de cor. Mas sabe que cor que ele é? Ele é preto. E o pessoal não fala preto, fala de cor. Eu não entendo. Ele falou, não sei por que fazem isso. Eu falei, meu filho, isso é porque é uma forma de camuflar, não, sabe, falar assim, olha, tem um negro aí na porta que quer falar com você. Um negro? O que ele quer? Não é assim que a gente, né? O que ele quer? Qual é o problema? Qual é o assunto? Se falar assim, não, tem uma pessoa aí, tá com uma boa aparência, assim, bem vestido, de terno e gravata e tal, manda entrar, manda entrar. Né? Às vezes é um ladrão, é um bandido. Mas a aparência
o preconceito. A gente sempre faz um juízo antecipado, porque é um pré-conceito, quer dizer, uma opinião antecipada que você cria, que você imagina. E hoje em dia se fala muito nisso como sendo um defeito, uma imperfeição social, um desvio, vamos dizer assim, de comportamento não aceitável nos nossos dias. Mas a gente vê que há países até que há leis do apartheid, né? Negros de um lado, brancos do outro. Por que a pessoa não fala, olha, tem um homem branco aí que quer falar com você? Você não fala, tem um homem branco, tem uma mulher branca, porque acha que é o natural, é o normal. Mas se a pessoa é negra, a gente fala assim, não, olha, tem um negro aqui que quer falar com você e tal, sabe? O aspecto dele assim, sabe, meio esquisito e tal, dá um jeito, ele fala que eu não estou, ou então fala que eu estou muito ocupado, que volto outra hora. A gente sempre procura descartar esse sentido. E nesse sentido também o Evangelho focaliza as passagens de Jesus, quando censuraram que ele recebeu pessoas de má vida, como eles chamavam na época, né? Pessoas que tinham problemas de comportamento, vício, etc., né? Principalmente as mulheres prostitutas, por exemplo, né? Falando com Jesus, ele falou assim, ó, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E, por conseguinte, não receberia, não falaria com ela. Perceberam? Não falaria, porque já está o preconceito ali gravado, né? E Jesus, que veio justamente para corrigir uma porção de coisas e apresentar uma nova visão da vida, de entendimento, ele disse, o doente é que precisa de médico, viu? O são não precisa. Como dando exemplo para os discípulos, a todos eles, porque eles cochichavam, falavam assim, tá vendo? Se ele soubesse quem é essa, né? Isso aí fica mal para ele e tal. Ele dá atenção para essa criatura. E ele disse, não, mas o doente é que precisa de médico. Se você é são, para que você vai procurar médico, né? Então, nesse sentido que Jesus ensinava e falava das coisas do dia a dia, que era para entenderem a linguagem. E nos nossos dias também. É judeu, é japonês, é negro, é isso, é aquilo. Ainda nos nossos dias. Na verdade, tem uma lição aí sobre a caveira e coloca-se várias caveiras na frente de uma mesa. Uma pessoa fala, que jeito você acha que era essa pessoa? Não sei, não tenho ideia. Se era jovem, se era homem, se era mulher. Porque todas as caveiras são iguais. Pois é. Ali todos se nivelam. Por isso que às vezes fala-se a cidade dos pés juntos. Não importa o tamanho do caixão, o valor do caixão. A gente sabe que quando vai à funerária, e isso aconteceu comigo também. Meu pai faleceu, desencarnou. Já estava com 96 anos, isso foi lá em Jundiaí, onde eles moravam. Aí, eu cheguei, foi um vendedor, gravata. Pois não, senhor. Eu vim vir aqui um caixão para o meu pai, que faleceu. Eu tenho coisa especial, porque o pai da gente é um só. A gente tem que realmente oferecer a última viagem, né? Um conforto, algo precioso, e não sei o que. Eu falei, esse cara quer me vender o caixão mais caro.
ele vai cair do cavalo. Eu falei, olha, o senhor está perdendo o seu tempo. Toda essa conversa, no caso aqui presente, não vale nada. Pelo seguinte, meu pai era uma pessoa muito simples, pobre, operário, imigrante. E ele sempre dizia assim, quando eu morrer, me coloque num caixão feito de cebola, desses caixão que vem aí nos armazéns, né? Bem baratinho, não gasta dinheiro com isso não. Então meu pai queria o caixão mais barato que existe. Tá bom. Ô fulano, atende aqui o cidadão. Ele chamou outro novato lá, um vendedor, porque ele só atendia pessoas que fossem comprar um caixão caro, né? E às vezes há pessoas que compram mesmo um caixão que vale uma fortuna, que vai apodrecer embaixo da terra, ou cremar, vai virar cinza. Se bem que me disseram, não sei se é verdade, que quando o caixão é bom, de boa qualidade, eles tiram o defunto de lá de dentro do caixão e depois negocia com a funerária outra vez, né? Isso são as más línguas que falam, né? Da mesma forma com as flores, aquelas coroas enormes, fresquinhas, bonitas. Depois que foi lá para debaixo da terra, o que vai fazer com aquelas flores? Vai deixar murchar, queimar? Não, tudo e leva lá para a floricultura novamente, porque isso aí tem valor, etc. Quer dizer que todas as vezes nessa questão religiosa sempre tem os caminhos para angariar dinheiro. No espiritismo, vamos dizer assim, no movimento espírita, não no espiritismo, no movimento espírita, existe um princípio de não cobrar nada, seguindo o Evangelho, dai de graça o que de graça recebeis. Mas isto se refere às questões espirituais, não às materiais. As questões espirituais. E muita gente acha que o centro espírita ele é construído talvez com dinheiro materializado, que numa sessão espírita materializa e a gente pega o dinheiro e faz o centro espírita. E porque nós não pedimos, não ficamos assim. Olha, vocês não se esqueçam que lá fora tem uma urna, né, para vocês depositarem uma doação, né, porque é para Deus, é para Jesus. Não, todo mundo sabe que Deus não precisa, Jesus não precisa. É uma forma camuflada, né, colaborar com Deus, fazer por Deus, botando Deus na jogada. Eu não estou criticando aqui os nossos irmãos que fazem isso, como aquela crítica do Chico Anísio, né? Pode passar a sacola, né? O Tintones, aquele personagem que ele criou, né? Porque era uma forma de criticar essa questão do dinheiro, de misturar dinheiro com religião. Mas na Terra, encarnados, quem é que vive sem o dinheiro? Inclusive tira a paz da pessoa, tira a alegria, tira, né? Causa desespero, causa até briga, crime, a falta do dinheiro. Uma pessoa desempregada, agora mesmo está acontecendo isso. Lá na faixa de Gaza, um senhor falando na linguagem dele, mas com tradução, e ele dizia assim: o meu filho está morrendo de fome, eu faço qualquer coisa, se for preciso eu mato uma pessoa. Ele estava quase louco. A criança estava morrendo, porque fazia 5 ou 6 dias que eu não comia nada. Já estava caída, já não falava mais, já não levantava. Aquilo me deu uma impressão, sabe? Aquela noite eu
fiquei assim, aquilo não saía da cabeça. Falei, meu Deus do céu, morrer de fome, já imaginou? O pai ver o filho morrer de fome, a mãe ver o filho morrer de fome. De fome! A gente não tem ideia do que seja isso. E quando se trata de comida, de um modo geral, as pessoas têm uma certa sensibilidade. Vocês veem que hoje, eu estava vendo a notícia, os caminhões, tinham 500 caminhões preparados com carregamento de mantimento para 2,5 milhões de pessoas. Olha que 2,5 milhões de gente com fome. Haja comida. Haja comida. E, naturalmente, não vem comida pronta, né? E, às vezes, nem tem condições de cozinhar, porque estão em barracas, estão espalhados. Aquilo é um horror. É um horror aquilo que está acontecendo. Daí eu pelo menos sou assim, né? Agradeço muito, mas muito mesmo, agradeço, não vou dizer de joelhos, mas de coração ajoelhado. Ter uma casa, ter para onde voltar, ter o alimento, enfim, ter paz, pelo menos um pouco de paz. Que aquela paz verdadeira que Jesus se reporta, essa ainda não conhecemos. Porque ele disse, a paz que eu trago não é a paz do mundo. A ausência de guerra, por exemplo, a ausência de conflito, sossego, calma, tranquilidade, não é isso. É um estado de alma, de plenitude. É alguma coisa que a gente ainda não imagina o que seja exatamente a paz que Jesus ofereceu. Então nós estamos ainda nessa fase. E agora estamos justamente vamos dizer assim, no meio do conflito. Exatamente agora que a questão da guerra, da fome, de todas as misérias. Imagine milhões de pessoas deixar suas casas, tudo para trás, e viver praticamente de esmola. Vai para outro país, atravessa a fronteira, muitas vezes a pé, andando dias e mais dias, no sol, na chuva, no tempo, para chegar num lugar que vai ver se eles vão recebê-los ainda. E arrumar moradia para todo mundo. E fica todo mundo amontoado em barracas, em depósitos. E eu fico perguntando, se a gente não fosse espírita, não tivesse conhecimento das leis de causa e efeito, porque tem uma causa. Quem é esse povo? Quem é essa gente? São filhos de Deus, mas por que estão nessa situação? Vamos voltar ao passado, vamos levantar a história de cada um, pegar a ficha, o cadastro lá do mundo espiritual e ver que tem uma dívida lá atrás, tem alguma coisa relacionada com aquilo. Porque não pode ser um castigo. A nossa visão espírita não tem esse entendimento de castigo. Não existe o castigo conforme tradicionalmente se entende por aí. Porque para castigar você tem que ter um estado de alma de vingança, de raiva. Você não vai castigar uma pessoa feliz, alegre, sorrindo. Você tem que estar num estado de nervo, numa atitude raivosa, de vingança. E não é isso. E muita gente não aceita isso, porque a Bíblia diz que não é assim. Mas o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? É um livro. Quem escreveu? Foi Deus? Não, os homens. São homens que foram inspirados, que tiveram visões, para a nossa linguagem, médiums, que vieram colaborar com
o processo da evolução da Terra. É perfeitamente compreensível. Mas não existe outra maneira de interpretar. Então Deus não é uma pessoa, não é uma criatura que a gente possa comparar, que sim, porque se Deus quiser, se Deus não quiser, querendo Deus. Não, Deus não tem essa coisa de quer, não quer, vai, não vai, faz, não faz. Não. É uma visão muito fechada, muito pequena, muito tacanha. Falamos em leis perfeitas, leis do universo, em toda parte, para todas as pessoas, na medida igual, para que não haja nenhuma possibilidade de injustiça no universo. Tanto assim que Jesus, ensinando, disse, olha, a cada um será dado segundo as suas obras. Se a mãe foi boa e o filho não é bom, a mãe não pode assumir a dívida do filho. Ele vai sofrer, ela não. Porque é individual, é pessoal, é intransferível a nossa responsabilidade. Então a lei é de causa e de efeito. Tudo que tem um efeito bom, que a causa é boa. E Jesus fez essas comparações. Pelo fruto se conhece a árvore. Olha que coisa interessante. Como é que você sabe se aquela árvore é útil, é boa? Pelo fruto dela. É lógico, é uma coisa simples. Quem não consegue entender isso? Jesus foi muito claro nesse ponto. Então a linguagem dele era muito simples, ao alcance de todas as épocas, de todas as raças, de todos os povos. Então, meus amigos, essa passagem de que Jesus e seus discípulos não foram recebidos porque eles iam para Jerusalém. Então eles eram cristãos. Eles iam ao templo. Eles iam naturalmente fazer um trabalho de pregação, de divulgação, etc., né? Que era o trabalho de Jesus, de falar com as pessoas, falar com o povo, transmitir os seus ensinamentos. Então, às vezes, batei na porta as testemunhas de Jeová, no sábado, de manhã. Eu conheço pessoas que ficam com raiva, sabe, xingam, bate a porta. Isso, naturalmente, é uma coisa desagradável, uma falta de respeito. Porque aquela criatura, ela levantou bem mais cedo, se propõe a fazer isso, levar uma palavra. Se você não aceita aquela palavra, você diz, olha, eu agradeço, elogio vocês pelo trabalho de vocês, né? Mas eu já tenho uma minha crença, já tenho uma, né, opinião definida, de tal forma que eu agradeço muito, mas vou pedir licença para me retirar. E pronto, educadamente você, né? Mas tem gente que fala assim, mas não é possível. Às 7h30 da manhã, era 7:45, bateram na minha porta para falar de Jesus, para falar da Bíblia, não sei o quê. Gente, mas isso aí são tarefas que eles fazem com muita fé, com muita unção, com muita responsabilidade. O máximo que você pode é tolerar, né? Respeitar, né? Mas a gente vê que existem essas barreiras, existe o preconceito. E também a ligação do espiritismo com feitiçaria, né? Má vontade, má fé, desinteresse, porque é muito fácil saber, conhecer, distinguir uma coisa da outra. Não que nós tenhamos alguma coisa contra os nossos irmãos que praticam esse tipo de trabalho. Não é isso. Mas o que eu quero dizer,
às vezes, as pessoas lá fora, né? Eu tinha mesmo um colega de trabalho, e até uma vez eu chamei ele de um lado e falei com ele. Ele falava assim, ó, ô Miguel, qual é o dia lá da sua macumba lá? Pelo amor, não fala mais assim, pelo amor de Deus. Não, você não é lá do terreiro? Eu falei, não, não tem terreiro nenhum. É uma sede, é uma sala, é um salão, e o espiritismo não tem nada a ver com isso. Ah, mas todo mundo quem? É ignorância, é má fé, é má vontade, é preconceito. É preconceito. E nós não devemos ter preconceito. A gente está vendo o que está acontecendo com os judeus. Preconceito. Por que contra os judeus? São nossos irmãos, são filhos de Deus. Têm os mesmos direitos. Os negros, a mesma coisa. Porque hoje eu sou branco, amanhã eu sou negro, sou japonês, sou índio. Na reencarnação, nós passamos por todas as possibilidades evolutivas. Então, nós não deveríamos, por esse princípio, ter esses preconceitos, essas barreiras. Preconceito com pobre, com nordestino, com negro, com pobre. Isso é uma coisa absurda em pleno século XXI. Da mesma forma que a guerra, né? A guerra é algo que já devia ser coisa de museu, né? Aquelas coisas assim que estão lá no museu, e dizer assim, olha, as civilizações antigas, elas guerreavam entre si. O que é guerra? Vão perguntar às crianças. Ah, a guerra é uma briga, explicar o que é guerra, porque é coisa de museu do passado. As crianças não sabem, a nova geração não sabe. Isso vai acontecer um dia. Mas a gente não esperava essa guerra. Não esperávamos. E a coisa pode piorar, porque a paixão, né? A paixão, as interferências, os interesses. Então, por quê? A gente vê uma coisa assim tão interessante, né? Um exemplo. A Alemanha precisa tomar cuidado para não ficar inimiga da Rússia, porque ela precisa do gás. Todo o gás que eles usam lá no inverno para fazer o aquecimento vem da Rússia. Então, interessa comercialmente ter essa relação, não deve romper a relação. Então, existem os interesses econômicos, acima de tudo, né? Imaginaram quanto dinheiro já gastaram com esses foguetes? Quanto custa cada um, cada bomba, cada tanque? Fora a mobilização de milhares de soldados, a farda, as armas, o medicamento, alimento, alojamento. Tudo isso, uma fortuna, bilhões e bilhões de dólares. Vamos falar em dólares porque multiplica por 5, né? Então, esse é o mundo que se apresenta nos nossos dias. Então, nosso trabalho é de paz, é do bem, é da tolerância, é do amor. Estamos baseados na cartilha de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Somos cristãos. Temos que ter respeito por todos os seres que vivem, até bicho que anda no chão, que rasteja. Aquele amor de São Francisco. Tudo é irmão. Irmã chuva, irmão sol, irmão jumento. Tudo é uma unidade. Porque a vida começa com tudo. Não pode haver separação. Porque tudo que existe é obra de Deus. O que é que nós temos? O nosso corpo? Não, ele não é nosso.
Foi nos dado, foi nos cedido, foi nos emprestado, mas nós vamos ter que devolvê-lo. Porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Estamos num corpo temporariamente, mas existe uma civilização muito grande, bilhões e bilhões de seres vivos, inteligentes, que não tem o nosso corpo, não tem o corpo de carne. Então, nós estamos reencarnados, mas vamos desencarnar. Todos nós, sem exceção. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem gente que tem muito medo, porque ignora, não sabe o que há por trás de tudo isso. Por isso que é preciso estudar e aprender. Está na hora, né? Está na hora. Então é isso, minha gente. Temos que conhecer, que estudar e aprender, porque é muito oportuno. Agora nós vamos fazer a nossa oração final, a nossa vibração em favor de todos os que estão vivendo as dificuldades, para os nossos lares familiares, para que haja sempre harmonia, paz, saúde. E nesse momento pensando nas criaturas enfermas, aqueles que estão passando por grandes problemas de dor, de sofrimento, da fome, da miséria, da doença, da prisão. Há muita dor na terra, há muito sofrimento. Jesus, certa feita, afirmou: na terra tereis aflições. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, do Centro Espírita, a interferência dos bons espíritos que nos ajudem a atravessar a caminhada, principalmente aqueles que estão caídos, vencidos pelo desânimo, desempregados, internados em sanatórios, ou então doentes nos hospitais com dor. Esses nossos sentimentos, esses nossos pensamentos de amor, de paz, de saúde, são carreados pelos espíritos para os lugares necessários. São vibrações medicamentosas, vibração amor, e que vai atingir as pessoas necessitadas, principalmente aquelas que estão rogando, que estão pedindo. Essa energia vai alcançando, vai viajando na direção da necessidade. Da mesma forma que as pessoas às vezes mandam uma maldição, uma praga, porque acredita nessa força. O bem é o contrário, é uma energia pura, luminosa, que leva a saúde, leva a paz, leva a tranquilidade. Por isso que nesses momentos a nossa gratidão ao Mestre, a nossa gratidão por tudo que nós temos, que nós recebemos, pela vida em si, e todos os benefícios que raramente a gente agradece. Então, louvado seja Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, e a nossa gratidão aos nossos
bondosos irmãos, colaboradores do mundo espiritual, Dr. Bezerra e a sua equipe. Graças a Deus.